Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Está preparado? Deus está. Porque Ele já sabia que você ia estar aqui, amém? E Ele trouxe o alimento mais precioso para mim e para a sua vida, que é aquele que nutre a nossa alma e o nosso espírito. A sua palavra, amém? Então abra comigo ali no livro de Isaías, no capítulo de número 44. Aí no Antigo Testamento, se você pegar Salmos e puxar um pouquinho para frente, seguidinha você está em Isaías. Capítulo de número 44, nós vamos ler o verso de número 3. Glória a Deus, diz assim: porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Coloca a mão no coração e diga para Deus a liberdade que você dá para ser trabalhado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agora recebemos a tua palavra e te damos toda a liberdade para que ela produza em nós os teus frutos nela estabelecidos a favor de nossas vidas. Porque as tuas palavras são palavras de vida e nós queremos a tua vida em nós. Em nome de Jesus, Pai, nesse mover o teu Espírito Santo nos dê entendimento, compreensão, para que tudo que Ele vai revelar aos nossos corações, assim traga o que de Ti procede a nosso favor nesta noite. E eu, Espírito Santo, também me entrego a Ti com toda a liberdade, para não ser eu a falar, mas sim Tu falando e ministrando através de mim. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso assento, meus queridos. Meus amados, a palavra que nós lemos nos remete a um projeto de Deus, a uma promessa cumprida, estabelecida por Deus, através de Jesus Cristo, para mim e para você. Por que que ela já está cumprida? Porque Jesus já retornou aos céus após a sua ressurreição, e Ele disse o seguinte, que quando Ele assim o fizesse, quando Ele voltasse para o céu, Ele liberaria o Espírito Santo para estar conosco. Porque Ele disse assim, resumindo, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá o Espírito do Senhor. E nós sabemos que Jesus subiu aos céus e foi liberado o Espírito Santo. E esse mover do Espírito Santo está presente até hoje, desde aqueles 10 dias que se passaram após Jesus ter subido aos céus e os discípulos reunidos no cenáculo terem recebido do alto o cumprimento da promessa. Diz que eles estavam reunidos naquele lugar. E então veio o Espírito Santo e os encheu, os revestiu de poder, cumprindo a promessa. E até o dia de hoje permanece essa promessa. E diante dessa verdade, nós precisamos entender o que temos de benefício a usufruir pela presença, pelo ministério do Espírito Santo, agindo nesse tempo, nessa dispensação. E Deus começa a relatar a mim e a você, através desse versículo que nós lemos, que esse mover, esse derramar, esse manifestar da presença do Espírito Santo é para aquele que é sedento, é para aquele que está como terra seca, é para aquele que anseia, que deseja, que
quer andar com Deus, estar com Deus, através da pessoa do seu Espírito. E aí, irmãos, a questão é exatamente esse ponto aonde Deus diz que Ele derrama água sobre o sedento. E torrentes de água em lugares de terra seca. Está falando do Espírito Santo simbolicamente como água. E na Bíblia nós temos alguns símbolos que referendam a pessoa do Espírito Santo. Nós encontramos simbologia do Espírito Santo como óleo, como fogo, como vento, mas aqui a palavra fala dele como água. Por que fala dele como água? Porque água é vida. E onde não há água, não tem vida. Se a gente for analisar dentro dessa simbologia de estar falando de sedento e de terra seca, se a gente lembrar ali da região nordeste do país, a gente ouve falar muito do Cerrado, da Caatinga, lugares que têm escassez e até mesmo ausência de água, e aí aquele terreno árido, seco, infrutífero, improdutivo, onde nada pode ser desenvolvido diante dessa realidade na questão de cultivo. Amém? Onde a água é que há vida. Porque a água, ela traz consigo a própria essência da vida. Aonde tem água, tem produtividade, fertilidade. Onde tem água, tem vida. Aonde tem água, as coisas fluem, as coisas andam, as coisas se tornam límpidas, cristalinas. Aonde tem água, a gente encontra coisas boas, gostosas, aprazíveis, porque um lugar bem irrigado produz frutos, e frutos gostosos. Então, se a gente entende que o Espírito Santo é vida, eu preciso dele para que a minha vida espiritual seja próspera, seja frutífera, seja transbordante, seja límpida, para que a minha vida seja movimentada, tenha movimento. Eu preciso do Espírito Santo para ter vida espiritual. Irmãos, e aqui diz que essa vida espiritual, promovida pelo Espírito Santo, ela tem uma relevância muito grande. Por quê? Abram comigo lá no livro de Judas. Não é o Iscariotes. É Judas, mas não é o livro do traidor. Amém? Está do ladinho aí de Apocalipse. Se você pegar aí de Apocalipse, dando marcha ré, é rapidinho para achar o livro de Judas. Como o livro de Judas só tem um capítulo, quero ler com você os versículos 20 e 21, aonde tem algo revelador para mim e para você, diante do que Deus propôs, através do seu Espírito, como água da vida na minha e na sua vida. Diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Irmãos, olha para mim aqui. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo,
guardai-vos no amor de Deus. O que está escrito aqui? Que eu tenho edificação para a minha fé se eu orar no Espírito. É ou não é o que está escrito? É o que está dizendo ali. Para a edificação da minha fé, é necessário eu orar no Espírito. E orando no Espírito, diz ali, que eu permaneço, eu guardo, eu retenho o amor de Deus e a esperança para a vida eterna. Então, irmãos, há um ponto essencial aqui, para essa presença do Espírito Santo se manifestando de tal forma na minha e na sua vida, que a gente tenha a capacitação de orar no Espírito. Ô pastor, mas como assim orar no Espírito? Não é a mesma coisa que eu orar falando com Deus, falando para Deus as coisas do meu coração, as minhas preocupações, os meus desejos, até mesmo eu orando, agradecendo, certíssimo. Mas a palavra de Deus diz que nós oramos com entendimento e oramos com a nossa mente livre. Como assim? Quando eu oro com entendimento, são os meus pensamentos, a construção dos meus pensamentos, que eu estou expressando através da minha voz, através da minha boca, diante de Deus, de uma maneira clara, objetiva, na minha própria língua, onde eu tenho o direito de colocar diante de Deus tudo que procede do meu coração, crendo que Ele é suficientemente poderoso para prover, para realizar, para abençoar, para suprir, para me dar a resposta, para me dar o norte, para definir os meus caminhos, caminhos de vida e não de morte. Mas existe um tipo de oração que ela vai mais além, ela é mais eficaz, mais poderosa e ela é mais produtiva para a vida daquele que a pratica, porque há uma edificação pessoal de uma maneira diferenciada, aonde essa edificação nos faz permanecer, reter, guardar o amor de Deus e nos manter firmes para a vida eterna. Isto é a oração no Espírito Santo. É um momento em que a minha mente está livre, mas o Espírito Santo de Deus está intercedendo por mim, até com gemidos inexprimíveis. E aí, irmãos, tem alguns versículos na Bíblia, eu vou usar apenas um aqui, de referência, onde diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, porque não sabemos como pedir de maneira correta a receber o que verdadeiramente é necessário para termos o suprimento, para termos a vitória e para conquistarmos aquilo que nós temos como objetivo e anseio. Por quê? Porque muitas vezes o que estamos pedindo, ansiando, querendo, Deus sabe que ali na frente é problema, é dano, é prejuízo, e aí Ele mantém a porta fechada, e a gente, como a nossa mente é limitada, a gente fica insistindo no erro, até entender que aquilo não é necessário, e aí Deus faz uma movimentação para nos fazer ter discernimento e entendimento de que está na hora. Na minha época se dizia, né, virar o disco. Hoje em dia nem existe mais esse negócio, né? Na minha época ainda existia o LP, a gente ia lá, tinha que virar o disco, né, para rodar do outro lado, né?
Hoje em dia não existe mais esse negócio aí, não existe também virar o pendrive, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, amém? Aí Deus muitas vezes tem que usar de vários meios e recursos para fazer a gente ter entendimento de que aquilo não está produzindo o que realmente é o necessário para a gente alcançar aquilo que é produtivo e que é bênção, tanto hoje como amanhã para a nossa vida. Por isso diz que nessa condição de que a gente não sabe orar como convém, por isso a gente pede mal e não recebe, que nós temos o acesso ao Espírito Santo de Deus. Porque Ele sabe o que realmente é aquilo que é preciso, necessário, ser reivindicado diante de Deus, para que a gente tenha a bênção e a vitória de uma maneira permanente, produtiva, aprazível, gostosa, um testemunho vivo do poder de Deus. Então, irmãos, se a gente tem um acesso de uma maneira mais eficaz, por que a gente se restringir? Por que se restringir? Querem ver? Abram comigo aí no livro de Ezequiel. É só seguir para frente de Isaías. Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel 47, dos versos 3 ao 5, nos diz assim a palavra: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio, que eu nem podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Pastor, o que isso tem a ver? Irmãos, olha para mim aqui, tem gente que entra na vida cristã, mas está caminhando há muito tempo só no ralinho. Está só com a água ali no tornozelo. Está experimentando apenas uma pequena porção do Espírito Santo. Da pessoa do Espírito Santo. Do propósito do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. Está pisando em água ralinha. Água rasa. Está usufruindo só na superficialidade. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que a partir do momento em que eu creio em Jesus Cristo, que eu creio na obra da cruz, e que eu tenho entendimento do Cristo como perdoador de todo o meu pecado, e aí, irmãos, é com entendimento que eu estou falando. Porque tem muitas pessoas que abrem a boca para dizer: Jesus, eu te recebo como meu Salvador, mas faz isso sem entendimento. Mas pastor, eu declarei isso, e como é que eu sei se eu fiz com entendimento? Presta atenção. Sabe como é que eu tenho convicção de que eu aceitei Jesus com entendimento? A partir do momento em que eu identifico o que é pecado, e eu passo a odiar aquele pecado por amor a Deus. Aí eu recebi Jesus com entendimento. O pecado tornou-se apenas um acidente eventual na minha vida, e não mais algo presente
por decisão ou escolha errada, ou por benefício dos meus próprios interesses, para satisfazer os meus prazeres e a minha carne. Estão entendendo? Quando eu recebo Jesus com entendimento, o pecado passa a ser para mim um inimigo mortal. E eu assumo uma postura de guerrear contra o pecado, de lutar contra o pecado, de dizer não para o pecado. Aí eu recebi Jesus com entendimento. Amém? Entenderam? Então, a partir desse momento que eu recebo Jesus com entendimento como Salvador da minha vida, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Eu e você nos tornamos casas espirituais para a habitação do Espírito Santo. Ele passa a estar presente na nossa vida. Ele passa a estar conosco, andar conosco, se fazer presente em todas as nossas atividades. Mas o fato dele estar presente não quer dizer que nós estamos usufruindo de toda a profundidade do que ele simboliza como água da vida. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Sabe aquela pessoa que alguém convida para ir na sua casa, tem um piscinão maravilhoso, né? E nesses últimos dias, coisa mais maravilhosa ter uma piscina em casa, não é verdade? Aí convida a pessoa para ir na piscina, chega lá, o cara bota o calçãozinho todo bonitinho, chega ali, senta na borda da piscina e fica só balançando os pés dentro d'água. Está com todo o manancial de água e o cara está só balançando os pezinhos. Mas aí tem aqueles outros que são mais intensos no propósito. O cara já vem lá correndo do banheiro, já chuta o chinelo para cá, chuta o chinelo para lá, vem na velocidade pura, uma cambota e de pum dentro d'água. Mergulha com tudo. Esse é o cara que usufrui das coisas com profundidade, amém? Estão entendendo? É a mesma coisa, irmãos. A gente tem o Espírito Santo, ele está dentro de nós, mas tem algo muito maior, muito mais intenso, muito mais profundo na pessoa do Espírito Santo, que ele quer promover para mim e para você. E o próprio texto que a gente leu ali em Isaías 44 diz: olha, Deus falando, é para toda a tua posteridade, é para toda a tua descendência. Irmãos, é para nós, porque nós somos a posteridade do povo de Deus. Nós somos a descendência do povo de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. É para mim, é para você. E Deus coloca duas situações: a situação do sedento e daquele que está com uma terra árida. Para o sedento, ele diz que ele tem água para derramar. Mas para aquele que está seco, ele diz que ele tem torrentes de água. Pastor, o que isso quer dizer? Que Deus é proporcional diante da necessidade. Ele tem uma proporcionalidade diante da necessidade. Aí a questão é: até que ponto eu anseio por esse suprir de Deus? Até que ponto eu sou um sedento ou eu sou uma terra árida? Dá para você entender? Sedento é aquele que tem um grande desejo, tem um grande anseio de conquistar algo, de alcançar algo. E aí Deus diz que para esse ele tem água. Ele disse ali, ó, porque derramarei água sobre o sedento. Agora aquele que está como terra seca, ele diz que ele manda torrentes d'água. Nós aqui em Brusque, a gente está acostumado,
com essas temporal aí que vem esses aguaceiros, a gente vê aquela chuvarada rapidinha levantando o volume d'água, e quem mora próximo dos morros já vê aquele aguaceiro descendo com tudo, e lá embaixo, lá onde junta todas as águas, o negócio fica feio. É assim ou não é? Fora quando a gente assiste as enchentes, né? Começa a subir o volume de água lá em Botuverá, Vida ao Ramos, o pessoal já começa a se preocupar como é que vai chegar aqui embaixo. Não é assim? E quando a gente olha, vem trazendo galho de árvore, vem toco, vem um monte de coisa arrastado pela água. Não é assim? Então o que é torrentes de água? É uma enxurrada. É uma corrente de água muito rápida e impetuosa. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Conforme a necessidade, Ele tem o suprimento. Conforme a necessidade é o volume da provisão. Dá para entender? Agora, a condição para Ele derramar água, a condição para Ele mandar torrentes, é a presença da necessidade. E aí eu pergunto, ansiamos verdadeiramente pelo Espírito Santo? Abra comigo lá no livro de Salmos, Salmo de número 42. Salmo 42. Só você dá marcha ré aí de Ezequiel. Verso 1 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A sua alma suspira. Sua alma anseia por Deus. Sua alma suspira pelo mover do Espírito, pela presença do Espírito, pelo derramar do Espírito, pelas torrentes de água que Deus tem. Esse texto fala de um animal chamado corça. Não é o carrinho aquele da Chevrolet. É a corça. A corça diz que ela anseia por água, porque a água representa vida para ela. Como assim, pastor? Todas as vezes que a corça está sendo caçada, perseguida pelos predadores, o coração dela bombeia com uma velocidade intensa o sangue por todo o seu corpo, para agilizar ao máximo a estrutura dos seus músculos e impelir a maior velocidade possível, buscando, diante do seu olfato sensível, a água. Porque para ela é a água da vida. Por quê? Porque ela sabe que quando ela se lança na água, quando ela se joga na água, quando ela mergulha na água, quando ela se aprofunda nas águas, os predadores perdem o olfato e não podem mais caçá-la. A água para a corça é vida. E aí eu pergunto, nós temos esse anseio como se valesse a nossa própria vida? Porque, irmãos, de Deus está liberado. Porque, irmãos, o Espírito Santo já está em nós. Ô pastor, mas se ele já está em mim, que mover é esse? Que mover é esse que tem essa diferença do derramar? Abra comigo lá em Atos, no capítulo 1 de Atos. Ali no Novo Testamento, passou os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Está aí o livro de Atos, capítulo 1, o verso de número 14, diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Diga comigo assim: perseveravam
unânimes em oração. Atos 2, do 1 ao 3 diz assim, acompanhe comigo aí, Atos 2, do 1 ao 3. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Repita comigo, sobre cada um deles. De novo, sobre cada um deles. Agora abra comigo lá em Mateus, livro de Mateus, no capítulo 3, o verso de número 16. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba, vindo sobre ele. Repita comigo, vindo sobre ele. Vindo sobre ele. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você. Mas o derramar do Espírito, é necessário que esse mesmo Espírito, o Espírito de Deus que está dentro de mim e de você, venha sobre mim. Dá para entender? Olha para mim aqui. Jesus tinha ou não tinha o Espírito Santo com ele? Mas no momento em que ele foi batizado nas águas do Rio Jordão, pelo seu primo João Batista, diz que todos viram vir sobre ele, como que uma pomba, o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava ou não estava com Jesus? Mas naquele momento ele veio sobre Jesus. Dá para você entender? Jesus, quando ressuscitou, diz que domingo, as primeiras pessoas que viram ele na ressurreição foram as mulheres que foram ao túmulo. Depois ele encontrou 2 discípulos indo para Emaús, e depois ele se encontrou com os seus próprios discípulos que estavam escondidos no cenáculo. E também se apresentou para aproximadamente 500 pessoas. 500 pessoas viram Jesus vivo, conversaram com Jesus vivo, o Jesus ressurreto, andaram um tempo com ele, aproximadamente 40 dias. Durante esses 40 dias, Jesus, nas oportunidades que ele veio para conversar com seus discípulos, inclusive para ir buscar Pedro, lá na beira do mar da Galileia, que tinha voltado a pescar, para dar um puxãozinho de orelha nele, e ainda diz assim para Pedro: Pedro, olha, quando tu te converter, tu vai ser um menino bom. Né? Jesus deu uma puxadinha de orelha nele. Aí durante esses 40 dias, Jesus deu essas orientações finais, e antes de subir ao céu, ele diz para os discípulos que estavam com ele, ao pé do monte, e disse: olha, vocês voltem para Jerusalém, e aguardem lá até que se cumpra do alto a promessa. Porque vocês receberão poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda Samaria, Judeia e até os confins do mundo. Essa foi a orientação de Jesus, e diz que quando Jesus estava terminando de falar com eles, ele foi envolto em nuvens e começou a ser erguido aos céus, e aí os discípulos ficaram contemplando até que os seus olhos não mais o viram.
E aí veio 2 anjos, se colocaram ao lado deles e disse: varões galileus, por que estáis a olhar para o céu? Este que o viste subir, também virá assim, envolto em nuvens, para levar a sua igreja. Amém? E aí os discípulos fizeram o quê? É o texto que a gente leu. Eles foram para Jerusalém e estavam unânimes em oração. Agora olha para mim aqui, o que vocês acham que eles estavam orando? Pastor, está escrito. Não, não está escrito, mas me diz uma coisa. Se uma pessoa que é o próprio Filho de Deus chega para você e diz: olha, fique em Jerusalém até que do alto cumpra-se a promessa, o que eu vou orar? Senhor, cumpre em mim a promessa. Senhor, cumpre em mim a promessa. Não é óbvio? Eu acredito que é o que eles estavam orando. Que se cumprisse sobre eles a promessa. E diz que eles estavam buscando isso unanimemente. Agora olha para mim aqui. Quantos estavam reunidos e orando unanimemente? Sendo que Jesus conversou com 500 discípulos. 500. Quantos estavam? Diz que aproximadamente 120. Aí eu pergunto para você, onde estavam os 380? Outra pergunta. Sobre quem desceu o Espírito Santo? Sobre os 120 ou os 380? Por que desceu sobre os 120 e não sobre os 380? Por que desceu sobre os 120 e não desceu sobre os 500 logo de uma vez? Porque existe uma diferença entre aquele que anseia, aquele que está sedento, aquele que almeja de toda a sua alma que se cumpra o que Jesus falou. Dá para entender? De que time nós somos? Dos 120 ou dos 380? Amém, irmãos? Que time estamos jogando? E irmãos, a promessa é para todos. Já ouvi algumas pregações na internet que só misericórdia. Mas eu vou detonar com os machistas bíblicos. Só para não passar em branco. Diz assim, abram lá, Atos 2. Eu gosto disso. Deus é bom. Diz ali, no verso 3, não, melhor ainda, é o 1,14. É o 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quem que estava lá? Os discípulos, os 11, né? Porque você sabe que tem um que não estava lá, né? Estavam os 11, estavam os outros discípulos que também foram discipulados, e com eles as mulheres. As mulheres. Também desceu sobre as mulheres. Irmãos, tem umas pregação na internet de uns machistas bíblicos, que só misericórdia, mas está escrito aqui que as mulheres estavam lá, e que também sobre as mulheres veio o vento, também sobre as mulheres desceu línguas repartidas como que de fogo, e também as mulheres passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes permitia que falassem. Amém? Dá para as mulheres dar glória a Deus aí? Amém.
Irmãos, a promessa é para todos. Deus não faz distinção de pessoas. Ele só faz distinção de atitude. Que time eu jogo? No dos sedentos? Essa é a diferença, irmãos. Porque Deus quer que o Espírito venha, além de estar em nós, que Ele venha sobre nós. Porque, irmãos, quando o Espírito Santo vem sobre nós, o sobrenatural é liberado. Dá para entender? Quando Ele vem sobre, o sobrenatural é liberado. Entenderam? Quando Ele vem sobre, o sobrenatural é liberado. Por quê? Porque a gente tem poder de orar no Espírito de Deus. E orando no Espírito de Deus, o sobrenatural se abre a meu e a seu favor. E a gente usufrui de todos os benefícios na plenitude que Cristo promoveu para mim e para você. Às vezes tem umas pessoas que chegam para mim: ô pastor, o senhor fica dizendo lá que Deus falou com o senhor, comigo nunca falou. Que negócio é esse que Deus fala com o senhor? Simples, irmãos. Se eu oro no Espírito, o Espírito de Deus me revela o pensamento de Deus. Como assim, pastor? Irmãos, olha aqui. O meu espírito, conhece os meus pensamentos, certo? O Espírito de Deus conhece os pensamentos de quem? De Deus. Agora, se o Espírito de Deus, que conhece os pensamentos de Deus, está em mim, está sobre mim, quais são os pensamentos que eu passo a conhecer? Dá para entender? É por isso que Deus diz: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós. Pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, quando o Espírito de Deus se manifesta sobre, a gente tem o entendimento do pensamento de Deus a nosso respeito. E conhecendo o pensamento de Deus a nosso respeito, tem gozo, paz, alegria, refrigério na alma, tem certeza e convicção de vitória, tem convicção de que toda situação difícil tem solução. Tem convicção de que as adversidades, os problemas e as situações difíceis é para edificar a nossa fé, nos fazer crescer e nos ter experiências mais profundas com Deus. Porque se eu oro no Espírito, eu edifico a minha fé de uma maneira sobrenatural. E quem vive nessa dimensão, irmãos, tem entendimento com clareza das coisas, porque sabe qual é o resultado que Deus de antemão já preparou no processo. Quem tem essa dimensão do sobrenatural, conhece os pensamentos de Deus. E sabe qual é o resultado dos pensamentos de Deus a nosso favor. Estão entendendo, irmãos? A gente precisa tomar uma posição. A gente precisa ter uma postura. O profeta disse: olha, eu caminhei 1000 côvados com água no calcanhar, nos artelhos. Mas me convidaram para ir mais além. E eu fui e as águas começaram a bater nos meus joelhos. Mas me convidaram para ir mais além. E eu fui mais além. E aí as águas começaram a me dar nos lombos. E mesmo assim me convidaram para ir mais além. E aí já não era mais possível caminhar. Era um rio de água, era torrentes de água, e só nadando era possível usufruir daquela água. Dá para entender? Você quer ficar na beiradinha da piscina? Ou você quer ser o cara que se lança na água e usufrui da profundidade? A questão está em nós. Quem somos é uma definição nossa. Eu me defino como sedento, como terra árida.
E em cima dessa realidade, eu abro o meu coração ansiosamente para receber da água da vida. E quem tem essa postura, diz que Deus derrama água e Deus libera torrentes de água. Porque diante da proporcionalidade do desejo, diante da proporcionalidade do querer, diante da proporcionalidade do anseio, do desejo, é a proporcionalidade do derramar de Deus. Fique de pé. Orando a Deus, eu te convido a fechar os teus olhos. E com os teus olhos fechados, começar a olhar como se você estivesse vendo um rio. Um rio. Um rio muito, 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 muito largo. Muito extenso. Um rio com um vão que você não consegue visualizar a outra margem. É um manancial de água. E agora se imagina entrando nesse rio. Os teus pés estão ficando molhados. Mas tem mais. E você continua caminhando. E essas águas começam a bater no teu joelho. Mas tem mais, você ainda não está enxergando a outra margem. E você continua caminhando. E vai subindo. E de repente, esse rio está batendo na altura do teu ombro. Você está sentindo a correnteza. Você está sentindo a força da água. Você está sentindo a água passando por você. Você está sentindo a intensidade, o volume. Mas tem mais. Tem mais. Tem mais. E agora é o momento do desafio. Você se lança. Você para. Você se joga. Você para. Você vai. Você fica. A água está ali. A água é real. O que decide? O que decide?